meus irmãos, a todos que nos assistem. É uma alegria estarmos aqui reunidos mais um momento, nesse estudo precioso da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles. Estamos na temporada 5, estudando momentos de consciência, hoje em especial o capítulo 6, culpa e consciência. Conosco, nos ajudando nessa tarefa maravilhosa de refletir os conteúdos que a benfeitora traz, está a Guadalupe Amaral e a Cláudia Semiguini, nossas companheiras de jornada nessa trajetória aqui da série psicológica. Bem-vindas. Então, vamos fazer esse trabalho hoje em cima do capítulo 6, um tema fundamental, já que a culpa, né, uma emoção, uma das mais básicas e mais preocupantes em relação ao adoecimento, ao conflito, à perturbação, tanto psicológica como espiritual. Então, vamos começar a pensar um pouquinho, já sentindo de vocês como é que foi a leitura do capítulo, algum ponto que vocês querem trazer para o nosso início de conversa? Olá, pessoal. Vou trazer assim que acho que a primeira questão é que é um início da discussão, da apresentação desse assunto pela mentora, porque, dada a importância do tema, nós vamos retornar em várias obras, porque realmente é algo que a gente pode até teorizar um pouco e achar que conhece, mas a partir das leituras de Joana de Ângeles, a gente vê o quanto existe por trás das questões de culpa mecanismos muito mais elaborados e uma importância muito maior que talvez pareça no primeiro momento. Então, de imediato, acho que isso que eu gostaria de ressaltar, a importância de entender, introjetando tudo isso e botando na vivência realmente, das questões ligadas à culpa para a nossa saúde psicológica e crescimento e transformação espiritual. Olá, pessoal, um prazer estar aqui novamente com vocês. A primeira frase que me surge, né, nesse capítulo, assim, culpa e consciência, e a gente está falando de culpa, é quem nunca teve culpa, né? Quem nunca sentiu a culpa, né, por algo que fez ou algo que deixou de fazer, né? Enfim, faz parte do humano isso, né? Faz parte do caminho do humano, esse lidar com essa sombra, né, dos nossos atos, dos nossos delitos, e a mentora vai dizendo mais embaixo, né, mas faz parte do humano. Então, isso me remeteu muito quando eu li esse capítulo, e me remeteu à minha humanidade, né, ao meu próprio caminho, né, de reflexão, né, de momentos em que eu me senti indevida, né, conscientemente indevida, diante de atitudes. Então, a mentora, ela vai colocando essa humanidade, né, ela vai apresentando isso para nós, né. É importante a gente olhar para isso, porque senão a gente fica com olhos no passado e comprometendo o presente, que é o aqui e agora, é nesse momento em que a gente tem que agir na vida, né, fazer as nossas escolhas para um futuro. Então, se a gente vibrar na culpa, como ela vem desenvolvendo mais abaixo, se a gente ficar vibrando nessa culpa, a gente vive nos olhos de passado, né, e tentando rememorar ou reviver algo que é da ordem do impossível. E temos um comprometimento com o nossa vida, né, nosso desenvolvimento. Eu acho que isso que tu está colocando, né, Cláudia, realmente fala da nossa ainda dimensão limitada, né, incompleta, imperfeita, né? Então, de uma certa maneira,
isso realmente fala da nossa humanidade, nossa imperfeição e, naturalmente, consequentemente, dos equívocos que a gente comete em função da ignorância, em função ainda da pouca elaboração de processos internos e assim por diante. Então, para mim, a questão principal realmente não é fugir, né? E poder realmente, então, aceitar que a gente ainda vai errar. A questão da culpa começa a ficar preocupante quando a gente se prende, né? Como tu estava no final falando, a esse passado, né? A gente fica, por algum motivo, capturado, né? Gerando conflito. Então, se por um lado a Joana coloca assim que a culpa é uma de fazer uma catarse, né? O que é uma catarse? Catarse é uma liberação de energia. Então, tudo que é do passado tem que ser drenado. Pelo espírito faz esse movimento, né? Ele empurra, o inconsciente empurra as coisas para cima para justamente serem liberadas e serem transformadas. Então, a culpa é essa necessidade de fazer uma catarse, né? De algo que está lá e que não foi ainda liberado, né? Mas, de outro lado, diz a benfeitora, né? A culpa, enquanto a atitude nossa, não se liberar, né? Ficar preso lá numa compreensão equivocada de punição, de ficar de autovitimização, ou de uma certa maneira de uma identificação com aquele passado equivocado, e aí fica uma tensão aí de força, né? De uma certa maneira, aquilo tem que ser renovado, porque a vida pede renovação, né? A vida é sempre um convite para recomeçar, né? É o amor do Pai, a reencarnação é a maior prova disso, que tu recomeça, né? Num outro contexto, mas, ao mesmo tempo, por algum motivo, eu sustento, né? Eu estou preso lá. Eu criei uma armadilha para mim, eu não me liberto disso. E isso acaba realmente gerando muitos perigos, né? Porque a culpa e o medo acaba sendo os elementos mais favoráveis a processos obsessivos e à loucura, né? Então, por isso que a culpa realmente é um tema que a benfeitora vai tratar durante vários momentos da série psicológica. Isso que tu está falando, Gelson, eu estou pensando aqui, não necessariamente antes disso, mas o quanto essas imagens que você está trazendo são de pessoas que assumiram a culpa, que têm culpa, que somos todos nós, mas o que eu fiquei pensando? E aqueles de nós que projetam maciçamente no outro e ainda nem reconheceram. Então, juntando o que a gente está falando aqui, é da nossa humanidade, né, trabalhar essas questões. E muitas vezes, não só dentro do meio religioso, claro que não, mas o ser humano em geral, a gente às vezes tem esse outro padrão de conduta. Eu perdoei a todos, eu não tenho culpa, eu me perdoei, e jogo tudo no mundo, mas com alguns mecanismos um pouco mais elaborados. Então, o fato é que me parece que, de alguma maneira, o principal é que a gente assuma que está, de alguma forma, enredado nessas questões, para, a partir daí, reconhecendo a culpa, poder, então, trabalhar, se responsabilizando e seguir esse caminho de uma saúde psicológica e espiritual. Porque muitas vezes a gente faz um jogo que se auto-perdoou, que perdoou, mas vai tudo lá para fora, a culpa é do outro, a culpa seja do familiar, do amigo, da amiga, do governo, do centro espírita. Então, esse me parece que é um cuidado pré ainda o trabalho, não que seja pré, porque tudo acontece junto, né? Porque às vezes daí a gente pode incorrer nesse risco, né? Porque eu acho que tem essa questão sempre presente aqui no capítulo, né, Guadalupe, do que está oculto, né? Então, de uma certa maneira, tem aquelas pessoas que têm um crime
e está oculto, um passado oculto, um conflito oculto, um desencontro com a lei divina, né, que está oculta, e aquela tensão está ali. Então, eu fugir de mim mesmo, ou negar, reprimir, né, isso não é problema meu, azar do outro, né, não é resolver a culpa, isso não é realmente assumir que se equivocou, porque eu estou só justificando e não assumindo a minha pequenez, o meu limite, o meu erro. Eu estou não querendo enxergar a minha responsabilidade. E como a Joana coloca, é necessário fazer a catarse. Então, isso em algum momento vai vir. Quanto mais eu reprimir, quanto mais eu esconder, quanto mais eu evitar de olhar, mais potencialmente destrutiva fica aquele conteúdo dentro de mim. Porque o que cai no inconsciente e fica lá dentro vai se alimentando de outros elementos que vão dando mais densidade, mais força e mais perigo, então, para aquela realidade. Então, realmente, né, não é um perdão, não se desculpar sem consciência, sem responsabilidade, é, na verdade, um jogo infantil, né, e de querer não reconhecer que tu faz parte do processo. Né? Ou a identificação com a culpa também, né, que é outro extremo. Né? Ou tu fica tomado pela culpa, muitas vezes até com um discurso religioso violento, que faz com que tu não compreenda a realidade, não consiga te perceber e aceitar que tu pode ter se equivocado, e tu não consegue compreender também, ou tu fica nessa repressão da tua responsabilidade, que tu agiu, e fica fazendo de conta que aquilo não existe dentro de ti. E os dois são muito perigosos. A Joana, em Plenitude, ela diz assim, que essa situação da culpa, ela vai assinalando a consciência para que a gente possa recompor, olha como ela diz, né? Para que possa haver a recomposição do campo agredido. Porque essa é a finalidade da culpa. Esse é o objetivo. E se a pessoa fica, como vocês estão dizendo, entre um ponto e outro, ela não está recompondo o campo agredido, né? Ela não está mobilizando energias dentro dela para que ela possa reconstituir aquilo, né? Para que ela possa reescrever a história dela de uma maneira diferente. Então, ela fica vibrando naquele momento, ou na justificativa, né? na projeção, ou na não observação, na cegueira, né, neurótica, de não olhar para aquela situação, para aqueles sintomas que vão acontecendo, né? Para aquela panela de pressão que está ali, né? Pronta para explodir num sintoma, enfim, algo mais. Então, assim, o objetivo é a recomposição desse campo energético. E a recomposição no nosso campo energético, na relação com o outro, né? Na relação, no relacionamento, nas situações vivenciadas com o outro, quer nesta vida, quer de vidas passadas que vão surgir. Então, esse é o objetivo. Mas quando vocês estavam falando aí, eu me lembrei que eu relacionei, fui buscar lá no livrinho da Joana, e ela relaciona 4 tipos de culpa, né? Que uma é a culpa não perturbadora, que é aquela culpa das crianças, né? Uma ingenuidade, né? Uma falta de discernimento natural da idade. A segunda é a culpa tormentosa, né? Que quando ela fica justamente adormecida nesse inconsciente profundo, promovendo esses transtornos de consciência que a benfeitora vai dizer aqui, dos complexos, mecanismos de autopunição inconscientes, mas ela está ali, né, naquela panela de pressão, né? A terceira, ela coloca como lúcida, culpa lúcida ou saudável. E é saudável por quê? Porque ela não vai introjetar, como a gente está falando agora, né? Ela não vai projetar e nem introjetar, né? Ela é saudável, ela vai evitar esse algoz interior, né? Punitivo, castrador, né? E vai evitar essa autojustificação, a transferência, como nós falamos, da projeção, a transferência de responsabilidade e até a indiferença ante o acontecimento. Então, a culpa lúcida ou saudável, ela é uma atitude ativa, é uma situação ativa, né? E, por último, ela diz que tem a culpa terapêutica, porque aí já se avaliou o erro,
né? Já se tem plena consciência da conduta, e aí se tem uma vigilância emocional, né, de si próprio, das suas emoções, das situações, né, daquelas pegadinhas que a vida nos manda para ver se a gente passou naquele teste ou se a gente vai repetir aquela situação, né? Então, é interessante, porque vocês estavam falando de uma culpa ainda tormentosa, daquela que está lá vibrando na panela de pressão, né? O Gelson trouxe essa imagem, né, da pressão, e que ainda não se transformou. E é interessante esse processo, né, de amadurecimento nosso, né? A gente está comentando mais a culpa patológica, realmente, né? Essa culpa neurótica, perniciosa, né? Que o James Hollis também, como um analista junguiano, também divide a culpa em 3 tipos de culpa, né? A culpa justamente patológica, essa culpa como defesa, né? Não autêntica contra a angústia, né? Ele vai falar sobre isso. Muitas vezes a pessoa usa a culpa como uma forma de se defender do medo de reconhecer que faltou amor. Então, ele fala, por exemplo, das crianças, né, que têm um ambiente frio, um ambiente desumano, negligente, crítico demais, né? E em vez de ele reconhecer o desamor, é tão terrível a ideia de ele não ser amado, que ele faz a seguinte fantasia: não é que o mundo seja ruim e as pessoas não me amam, é eu que sou errado. Eu fiz alguma coisa errada, e aí, se eu fizer direitinho, o mundo vai me amar. Então, ele assume a culpa como uma defesa. Porque se eu me culpar e pegar para mim, eu não vou ter que suportar uma coisa que é pior, que é o fato de eu ter sido abandonado, rejeitado, ou que me faltou amor. Então, de uma certa maneira, é uma culpa neurótica. Eu fico me punindo, me autorrecriminando, como se eu não estivesse dando para o mundo aquilo que o mundo realmente pede para que eu possa ser aceito e poder usufruir das coisas do mundo. Ah, não, agora tu fez as coisas direitinho, Gelson, bonitinho, tomou banho, se comportou, fez a tarefa, agora tu pode viver a vida, saborear as coisas da vida. Então, de uma certa maneira, é como se eu estivesse sempre em falta, né? Essa culpa neurótica em falta, para que eu não possa lidar com o medo do desamor. Então, esse o Hobbes coloca como uma culpa, né? Ele fala da culpa como responsabilidade, que é a mesma culpa lúcida da Joana, né? Da culpa enquanto uma consciência. Puxa, errei, me perdi feio, me atrapalhei aqui comigo mesmo, né? Fiz a curva muito aberta, né? Derrapei, agora vou ter que cuidar melhor isso. Então, essa culpa lúcida que é uma culpa justamente de tomar consciência, porque a culpa ela é importante nisso, tomar consciência do equívoco. Depois disso, ela não serve mais. Então, de uma certa maneira, o que o Hollis fala é que essa culpa como defesa é um tipo de infantilidade. Então, as pessoas ficam na culpa como uma forma de não amadurecerem psicologicamente. Que justamente ficar se punindo tu fica lá correndo, que nem cachorro está do próprio rabo, né? E não sai do lugar, como uma forma de, não, eu tenho que de enfrentar a vida, não, eu tenho que encarar, eu tenho que assumir, eu tenho que aprender, eu tenho que ter a dignidade de poder repensar o que eu fiz e remediar o que foi feito. Então, a responsabilidade, ela se opõe à culpa nesse sentido. Né? E aí, por isso essa diferença entre a culpa enquanto uma responsabilidade da lucidez que eu tenho, né, frente ao meu equívoco, e essa culpa neurótica que me impede de saída da infantilidade, desse aprisionamento do passado e poder ir em frente na minha caminhada evolutiva. Né? E tem uma terceira culpa que o Hollis comenta, que é a culpa existencial. Né? De uma certa maneira, existir implica também inconsequências. Né? E aí tem uma questão bem importante que ele traz, que a gente não é só responsável pelas coisas erradas, equivocadas, ou pela nossa ignorância que foram cometidas, mas a gente é responsável pelo bem que a gente não fez, pelo potencial não usado. Né?
Então, ele fala da culpa existencial como aquilo que nos cabe, aquilo que nós temos já como recurso, e que a gente negligencia, que a gente abandona do papel que a gente tem aqui no mundo em relação àquilo que a gente já carrega enquanto valores, enterrar os talentos. Né? Então, ele fala dessa culpa existencial. E que não é essa questão de enterrar os talentos que nem sempre é consciente. Então, a necessidade do autoconhecimento, porque o fato de não ser consciente não quer dizer que o self, que o espírito não saiba, né? Então, realmente tem esses mecanismos. Ouvindo vocês, eu também estava lembrando, Gelson, falando do Hollis, que acho que é nesse livro que ele traz a história daquela paciente, Ilse, que uma paciente que teve toda uma vivência nos campos de concentração nazista e precisou fazer escolhas muito dolorosas, né? E isso ficou como uma grande culpa dentro dela. E aí, uma história, né, um pouco mais elaborada, e aí ela pede, então, para que o Hollis marca com ele, né, e quer que ele a escute. E ela conta toda essa história, uma história sofrida, de situações limites da vida, de escolhas dificílimas, que não só essa dela em relação a essas questões de campo de concentração, mas outras culpas que também permeiam isso, em relação a, vamos supor, acidentes, né, onde só uma pessoa sobrevive, enfim, suicídios que, né, não se consegue evitar. Então, são culpas em situações limítrofes, assim, da vida. E ele diz assim, em determinado momento, né, eu soube ficar calado. Então, isso que eu queria trazer aqui, né? Como a gente está trazendo essa questão da catarse, da liberação da culpa, a escuta, ela é muito, uma escuta amorosa, ela tem esse potencial de cura muito grande, assim como a pessoa conseguir falar, né? Porque são questões que a gente não quer nem se ouvir em voz alta. Então, nesse processo de liberação da culpa, como é importante aquele que se sente culpado conseguir transformar isso em palavras, se escutar, e aquele que é o receptor disso, saber escutar, para que a gente não fique dando aula, para que a gente não fique julgando mais, ou às vezes a pessoa só precisa falar, e para isso, né, tem que ter essa escuta. E ampliando um pouquinho mais, que a gente se escute nas nossas culpas, né? E que consiga entrar em contato, como a gente está falando aqui. Então, eu me lembrei muito, Gelson, trazendo, eu gostei muito quando, né, ele apresentou eu tive contato a primeira vez com esse livro, acho que é um livro muito importante, e relendo, assim, o que me marcou foi isso, né, que na primeira vez eu soube ficar calada, às vezes a gente quer ajudar, né, então isso também é importante, assim, ter essa escuta atenta e amorosa, né? Na análise tem a parte da confissão, onde o paciente vem e traz os conteúdos, né? E a imagem que me traz, que me vem, é que a gente coloca uma bacia e recebe todos aqueles conteúdos, né? Deixar vir, deixar fluir. E isso é importante, né? Importante acolher, né? Importante ter esse espaço seguro, protegido, para que possa ser acolhido. E não só na análise, né? Mas como você bem disse, Guadalupe, no dia a dia, né? Muitas vezes alguém vem falar alguma coisa e a gente só precisa escutar mesmo, né? Porque o fato dele falar, dele elaborar, dele fazer essa catarse, né? Na fala, né? Já é importante para liberar um pouco daquela energia reprimida e ele conseguir ir elaborando melhor, né? Ir elaborando melhor aquilo. Né? Até porque, né, Cláudia, muitas vezes
a culpa também é por uma crença errada, né? A Joana vai colocar isso em outros momentos, né? Que a educação é um fator de culpa. Então, tu acreditou que aquilo era feio. Tu acreditou num discurso punitivo, né, da igreja, religioso, seja o que for. Então, de uma certa maneira, quando tu consegue fazer essa catarse e se confessar, né, ela às vezes vai para a dimensão mais exata do que ela é, né? Até porque o outro ouve e acolhe, então tira muitas vezes aquela sombra que não está ligada ao fato em si, na tua atitude, mas nas crenças que tu foi assimilando, que fez tu interpretar aquele ato de maneira mais perigosa, mais violenta, mais danosa do que realmente foi, né? E aí isso ajuda também a tu refletir, elaborar e se libertar dessa culpa negativa, neurótica da qual tu carrega. E aí, principalmente no mundo ocidental, a gente volta para essa questão religiosa daquele Deus punitivo, né? E esquece da questão da amorosidade de toda a obra. Então vai muito para o mundo da fantasia, não, de forma alguma que não tem que se responsabilizar e fazer a reparação quando necessário, mas vai muito para um mundo de uma fantasia, de um lugar. Aí volto lá o que a Cláudia trouxe no início, de um lugar que nem é humano, né? Então realmente se perde o parâmetro, né? Porque, como o Gelson estava trazendo, Deus de puro amor não teria por que punir, né? E Joana é genial aqui, né, Guadalupe, porque ela diz assim que tudo quanto invistas para anular o passado, removê-lo ou deixá-lo à margem será inútil. Então, de uma certa maneira, né, me parece que a culpa tem a ver com esse passado que insiste em tirar o lugar do presente, né? Então, como ela diz, o que aconteceu, aconteceu. A gente pode se lamentar, a gente pode reavaliar, a gente pode aprender com esse passado, com essa história, mas a gente não tem como se cortar ele da nossa vida. Então, aceita que eu me perdi, aceita que eu fui fraco, que eu fui incapaz de fazer diferente, ou não tinha condições ainda por outras questões. E aí focar justamente na reparação, né? Que é isso que a Cláudia falava também, né? Da responsabilidade, de poder ir para frente, né? Então, tudo que nos leva a ficar preso ao passado, a Joana vai afirmar aqui que é uma falta de consciência da própria responsabilidade, né? Então, quem cultiva culpa, ela vai dizer, não quer se libertar. Olha só, pode usar a culpa como uma forma da culpa infantil, ou essa culpa que o Ross falava, dessa culpa de defesa, né? Eu uso a culpa como uma forma de não assumir minha maturidade e minha adultez psicológica e espiritual, né? Porque se eu sou adulto, eu tenho que ser responsável. Se eu sou adulto, eu tenho que dar conta da vida. Se eu sou adulto, eu tenho que acreditar em mim e me responsabilizar pelas minhas coisas. Agora, se eu sou uma criança que se sente culpada, eu posso ficar nesse ciclo vicioso, na queixa, na autopunição, com uma forma de recusa de crescer, de ir em frente na minha caminhada. É interessante isso mesmo, né? Porque a pessoa fica paralisada, neuroticamente paralisada, né? E a gente precisa honrar a vida, né? Apesar de qualquer coisa, a gente precisa honrar. Você citou a bênção da reencarnação, né? A reencarnação é você virar uma página em branco e começar a escrever de novo de uma forma melhor, né? Faz uma caligrafia mais bonita, né? Presta atenção, né? Da pontuação, nos parágrafos. Então, é a forma da gente poder reescrever melhor. E se a gente fica preso nessa situação que você disse paralisado, né, nessa neurótica, a gente não vai honrar
aquela vida que recebemos, né? A vida em plenitude que está pulsando para ser vivida, né? Porque o que a Joana fala desses conflitos, né, nada mais são do que aquilo, como você disse, que precisam sair para que possa se escrever uma história melhor, né? E eu queria voltar um pouquinho, porque ela diz assim que as raízes da culpa estão fixadas num pretérito lá, de outras vidas, né? Crimes e etc., delitos, ou num passado próximo, nesta própria reencarnação, né? A gente pode pensar. Então, assim, situações vão sendo criadas, né, a partir da nossa rede familiar, né, aquelas pessoas que vieram reencarnadas e que vão entrando, atravessando o nosso caminho, para que a gente possa restaurar, né, as situações do passado. Né? E lógico que é um caminho difícil, não é um caminho fácil, né, há um caminho de estranheza, né, há um caminho de medo, como você também trouxe, Gelson, aquele medo, aquela angústia, porque está impresso, né, estão impressas aquelas emoções desagradáveis que aconteceram, né, e não é fácil. E tem também os acontecimentos da vida atual, que a gente também fica preso, né, querendo viver muitas vezes, e aí ela vai falar, pessoas que se atormentam com a culpa do que não fizeram, lamentando não haver fruído tudo quanto o momento passado lhes proporcionou, né? E é isso, né? Muitas vezes no luto, a gente fica remoendo, revivendo emoções, né? Mas e se isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se tivesse mudado, né? Enfim, são situações que nos maltratam muito e a gente precisa superar com a nossa humanidade, né? Superar de que naquela época não tínhamos percepção, não estávamos prontos para ver aquilo, para justamente a gente passar adiante e viver essa honra da vida atual, né? Viver essa honra da vida atual. E não só no luto, né? Mas muitas vezes a gente olha para eventos do passado com os olhos de hoje. E é muito cruel, porque os olhos de hoje são de hoje e não são daquela situação do passado. Então, se todo um rol de situações que podem nos levar a esse aprisionamento, a essa paralisação naquele momento passado. E o que a gente precisa fazer, como vocês já disseram, é reconstituir, é recompor, né? E é recompensar de alguma maneira aquilo, né? Porque senão a forma da gente recompensar, ou a forma da gente acolher aquele momento que vivemos de uma forma que achamos inadequado, é justamente uma maneira simbólica, né, de restauro daquela situação psicológica vivida, né? E é importante a gente restaurar. Então eu faço uma questão para vocês. Quando é que a recordação ela é útil, positiva, né? O que é uma recordação que possa ser favorável? O que é uma recordação de culpa? Qual é a diferença de uma recordação e da outra? Eu penso que a carga emocional diz muito nesse momento, né? Porque se é uma situação de paralisação dessa recordação, é estar vibrando naquele momento, naquela dor, sem conseguir vislumbrar um feixe de luz que nos resgata daquilo, né? Então, ela está muito envolvida nisso, nessa emoção, nessa dor aguda. Agora, se é uma recordação que promove crescimento, é justamente a gente dar conta daquela responsabilidade, daquele compromisso, né? Como você já disse, nos comprometer com o ato, recordarmos, a Joana fala isso, né? Da terapêutica, né? Da culpa terapêutica, onde a gente sabe que fez e vai ter atenção para não vivenciar aquilo novamente. Né?
Eu acho que me vem essa questão de quando é realmente trabalhada, né? Essa culpa, quando se olha para trás, e aí ela já não é mais culpa, né? Ela traz, assim, o como não fazer, né? Então traz essa questão de que a gente já sabe que é um caminho a não seguir, e até pode trazer, assim, uma sensação de bem-estar por suplantar algumas questões, né? Mas o fato é que realmente quando ela já foi trabalhada, já foi liberada, e essa que é a maior questão, me parece, né? Eu Porque fiquei se a gente pensando, pode se você terminar. correlacionar, eu fiquei correlacionando culpa com erro, né? Com as questões Uhum. de atitudes equivocadas. E aí, quando se supera isso, reparando, mesmo que não diretamente, aqui a Joana deixa muito claro que não precisa ser exatamente, às vezes não consegue reparar exatamente causa e efeito, mas, né, enfim, vai fazendo a caridade, vai fazendo bem, mas traz essa sensação de realmente de uma consciência mais lúcida, de ter suplantado uma dificuldade e até mesmo a capacidade de menor julgamento, quem está à volta. Acho que esse é um ponto bem importante, por exemplo, ouvindo vocês, acho que o passado ele tem seu valor quando a gente tem uma compreensão, né, e não um julgamento. Então, acho que a culpa tem a ver com esse julgamento, tu te julga, né, e nesse julgamento tu se condena, e então daí não é útil, né, tu não consegue elaborar, não consegue realmente reconhecer, tu está preso numa fantasia, né? Então a fantasia ela toma a frente dos fatos, né? Então tu não está compreendendo e percebendo de maneira objetiva, tu está preso nessas emoções, como a Cláudia falou, e nesse julgamento. Então, me parece que a recordação com culpa envolve, de um lado, o julgamento e envolve também um tipo de não aceitação, né? Porque tu tem que se reconciliar contigo. Para ver reparação, tem que haver reconciliação. Então, de uma certa maneira, eu acho que também tem um tipo de orgulho aí. Ah, não, eu não podia ter feito aquilo, como se eu não pudesse aceitar que eu não sou tudo aquilo, não. Né? Então se eu reconhecer o meu tamanho, né? Olha, pode sim ter errado, porque tu não era aquela coisa bonitinha, não, e toda poderosa, né? Tu arrastava, né, as perninhas, tu ia lá meio que. Então, de uma certa maneira, me parece que tem uma cobrança de um lugar que não te pertence também. Né? E aí tu não consegue aceitar quem tu é, não consegue aceitar a tua sombra, não consegue saber que o maior dos meus inimigos está dentro de mim mesmo, né? Como diz o Jung, né? Que eu tenho que me reconciliar com o meu inimigo, com o meu inimigo interno, esse pobre homem dentro de mim, que precisa ser reconhecido e aceito para poder eu pegá-lo e ajudá-lo a ele a caminhar e ser proveitoso em relação ao que ele pode aprender e servir também a partir disso. Então, acho que o julgamento e a não aceitação, né, uma falsa imagem de si mesmo, acaba gerando essa recordação perniciosa que cria essas armadilhas que te prendem em vez de te libertar. Me lembrei de Francisco de Assis, né? Quando ele se denominava o mais vil, o mais pecador, o menor dos menores, né? Então, a grandiosidade, né, desse espírito de saber exatamente, né, aquele lugar que nós, humanos, ocupamos, né? É muito narcísico, né? Achar que não pode errar, que é infalível, né? É quase viver no endeusamento, né? No mundo dos deuses, né? Dos deuses gregos poderosos, né? Não, a gente é humano e precisa viver a nossa humanidade, né? E reconhecer a nossa humanidade, né? Por que não? Eu não poderia errar, mas por que não? Né? Quem és tu que não poderia errar, né? É, é bem interessante isso, né? E que seja um discurso de alma, né, Cláudia? Porque
muitas vezes a gente ouve, né? Ai, não, quem sou eu? Mas por trás existe um orgulho imenso e essa cobrança e esse julgamento e esse lugar que não nos pertence que o Gelson trouxe. Então, né, concordo muito contigo quando fala de Francisco de Assis, mas é um discurso que para nós não serve, né? Assim, nós falarmos, Está longe, né? isso tu deixou bem claro já no início, que trouxe a nossa humanidade, mas que a gente entenda que nós temos, claro, né, muitas aptidões, virtudes se desenvolvendo, mas que a gente entenda o nosso tamanho, que, como se diz, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Então, acho que é bem importante. E eu acho que tem também um padrão masoquista aí, né? Também em alguma pessoa que se sente culpada. Elas gostam de botar sal na ferida, né? Ficar remoendo, se mutilando, como uma forma de devoção a si mesmo, né? Olha o que eu fiz, olha só, e isso e aquilo. Então, uma coisa bem masoquista e salgada, né? Esse excesso de sal, de crítica, de essa atitude corrosiva consigo mesmo, como se isso fosse um processo de purificação, porque o sal purifica, né? Só tem, é detergente, então, mas é uma purificação falsa, né? Porque eu fico salgando a minha vida, eu fico me martirizando como forma de autossacrifício, mas é um autossacrifício inoperante. É apenas um cultivo masoquista de mim mesmo, como se fosse um ato de ritual é, purificador. Mas, na verdade, é uma sustentação dessa identificação masoquista com a dor, né? E aí eu tenho prazer nisso, na verdade. Mal comparando, mas é um silício psicológico, né? Que já foi muito banido, né? O físico, mas de alguma maneira acaba esse padrão, né? De uma dor de se auto infringir uma dor sem sentido nenhum. A Joana traz isso, né? De alguma forma, quem cultiva culpa não deseja libertar-se, né? Em tal postura, comprazendo-se irresponsavelmente. Então, eu tenho uma conhecida que fala, é vitimildo, fulano é vitimildo, né? Então, é o vitimismo, né? Ele não deseja a libertação, ele deseja vibrar na neurose, né? No martírio, né? Nesse sofrimento em que todos podem ver, né? E é muito interessante porque às vezes a gente vê alguém numa situação e ela se sente mais sofredora e a gente diz, nossa, mas todo mundo passa por isso, né? Passam até por situações piores, né? Então, é um choque, mas só muito pouco lentamente assimilado, né? E é interessante também quando a gente pensa na nossa vida, no nosso dia a dia, né, algumas situações, e a gente fazer esse exercício, né, de sair dessa situação de sofredores e, pera lá, nesse momento, quantos estão em situação pior, né? Olha as catástrofes, né? As enchentes, olha os terremotos, olha a tragédia visível, né? Então, a gente vai e se recolhe, né, a essa nossa pequenez de menos, bem menos, quase nada, né, para tentar se colocar numa situação real, é um choque mesmo, né, porque só assim a gente consegue sair desse lugar e partir, como ela diz, sai da forma do arrependimento e age de maneira correta e edificante. Reabilita-te do erro através de novas ações que representam o teu atual estado de alma. Detém a onda dos efeitos perniciosos. Então, assim, sai desse lugar e começa a agir, a atuar de forma efetiva, construtiva, né? E aí me veio à cabeça, lendo esse parágrafo, esse capítulo, me veio à cabeça Pedro, né?
Pedro martirizado, né? Depois que o galo cantou 3 vezes, ele caiu em si. Ele falou, o que eu fiz? Né? Martirizado, passou um tempo ali remoendo aquela dor, com vergonha, se isolou, não conseguia ver o sofrimento do mestre, se recolheu de si próprio também, dos discípulos, não queria vê-los, tinha vergonha, medo, mas depois o que ele fez? Transformou, e é isso que a gente precisa fazer, né? Transformar, né? E reescrever, como ela disse, né? Reabilita-te do erro, recompõe o estado energético, vibracional, porque como vocês disseram, não lembro quem, o ato não se consegue restaurar, mas psicologicamente se remonta àquela emoção, e nós sabemos que o complexo, né, ele vai se manifestar por diversas emoções e situações que aparecem, que de alguma maneira fazem aquele link, tem, né? E nos remontam àquela situação que é necessária reconstituir. Então, Pedro foi à luta, né? É E bem aquilo que diz o Evangelho, né, Cláudia? Que Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado, né? Então, essa que é a sim. questão. E a história de Jó, né? Quando o diabo pede autorização, né, para que ele vá lá testar Jó, e Deus diz, sim, autoriza, mas não o mate. Né? Então, assim, não mata a sua essência precisa sobrevaler, né? É mesmo o conflito, né? O diábolo, a divisão, né? E esse cuidado com a cristalização desses pensamentos, pela questão das obsessões, dos obsessores. Então, isso acaba permeando todos esses padrões que a gente está tentando transformar, né? Mas é bem importante que se tenha isso também presente, porque eu não estou me sentindo assim porque o obsessor me deixou assim, né? A partir de mim é que está a mudança. Então, eu me transformando, eu trabalhando isso, as energias minhas vão mudar e as ao meu redor, desencarnadas também. Então, essa questão, e claro que as questões de obsessão são muito difíceis, né, e sofridas, mas me parece também uma precária adultez psicológica colocar a culpa, né, de lá para cá. Né? Então, não, ela começa aqui, vamos trabalhar, a gente vai conseguir, e aí vai transformar o que está à nossa volta. Então, isso eu acho bem importante, porque não adianta dizer que não consegue sair, porque, né, é o obsessor que... Né, não, a gente consegue, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. E óbvio, claro que é difícil, né, mas de forma alguma é impossível. E aí tem uma outra questão que Jona coloca, que toda essa questão de reparação, de busca de superação da culpa tem a ver com a harmonia universal, né? Falar que o título do capítulo é Culpa e Consciência. Então, de uma certa maneira, que consciência é essa, né, que está em jogo no processo da culpa? Tem uma consciência culpada, que pode ser neurótica, tem uma consciência que é responsável, tem uma consciência positiva, que vê aquilo como uma oportunidade de transformação, tem uma consciência autopunitiva, masoquista, mas a consciência mesmo, né, e a Juna vai trazer, é esses pensamentos íntimos, né, que estão dentro da gente, né, permeando então o nosso movimento, mesmo que inconsciente, mas que de uma certa maneira tem que ir ao encontro da consciência divina. Né? E ela diz, né, a soma de suas ações positivas que terá o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Portanto, o importante não é a quem se faz o bem ou o mal. Olha só, não é então quem, como, mas o que foi feito. Né? E ela complementa, e sim a ação
em si mesma, em relação à harmonia universal. Então, toda vez que tu quebra a cadeia harmônica, tu desarmoniza, tu tem que reharmonizar. Então, essa harmonização também é contigo. E a culpa neurótica é um jogo que reforça a desarmonia, em vez de concorrer para esse resgate da harmonia, da sintonia com a lei divina, com o processo de fluir em favor do bem geral e do processo criativo e construtivo, né? Porque, de uma certa maneira, essa harmonia está baseada na lei do amor, né? Nesse movimento cooperativo, nesse meio integrador de ajuda, de esforço, de movimento, de fazer o melhor ou fazer o bem. Então, esse é o caminho. Para qualquer processo de culpa, não é ficar lá se lamentando no passado, vamos aproveitar a oportunidade que Deus está me dando aqui e agora e fazer o melhor que eu tenho com os elementos à minha disposição. Porque eu vou pagando em suas prestações, né, gente? Aqui na Terra nós temos condições de pagar uma dívida aos pouquinhos, nosso Pai maior também. Não pode aparecer daqui a 10 encarnações, não importa. Vai te fortalecendo, vai vivendo o teu melhor, vai aproveitando o que a vida tem para te oferecer, e o teu débito está ali. Em algum momento, nesse arranjo harmônico, tu vai reencontrar com os elementos necessários e vai poder tirar o melhor proveito quando tiver que se confrontar novamente com aquelas pessoas, ou com aquela situação, ou com aquele padrão que tu carregou e tu se perdeu. Então, o importante é olhar para frente, nessa gratidão, né, que a vida te possibilita, e tirar o melhor disso em teu favor. Isso é merecer a vida e ser responsável por ela. Isso é tão bonito, né? Eu quando li essa parte, eu escrevi assim, fantástico, né? Porque assim, essa reconstituição harmônica é de uma ordem ampla, não é personalística, né? É lógico que a gente, nas reencarnações, a gente vai reencontrar com alguns, né? Se não todos, para poder recompor esse campo também, né? Restaurar essa ligação afetiva, harmoniosa, né? Da maneira que for possível. Mas se a gente tirar o personalismo, que é o que a benfeitora coloca aqui, né? É algo relativo à divindade, à divina consciência, é algo da fraternidade, é algo do universal, né? E aí me volta também, mais uma vez, a Francisco de Assis, quando Deus estava em tudo, né? Estava na natureza, no mineral, no vegetal, no animal, no irmão, no sofredor, estava em tudo. Então, essa recomposição, esse restauro da harmonia universal, não é personalístico somente, é sair e olhar para alguém, né, e caminhar, e fazer uma relação, enfim, é com tudo, né? É tão bonito isso, eu achei incrível, porque assim, não precisa esperar, né, restaurar com alguém, ou encontrar aquela pessoa na vida atual e dizer, olha, me perdoe e tal, é lógico que é importante, né? Mas a gente pode olhar para o próximo ali na esquina, a gente pode ir restaurando essa harmonia, né, esse amor universal, e isso vai crescendo, né, esse amor, como ela diz, essa harmonia universal vai crescendo. E é fantástico isso, porque sai da ordem do pequeno, né? E é uma construção muito maior, muito mais ampla de reconstrução harmônica, universal. E vem essa questão de não ficar no passado, porque aí olhando para o que a vida está trazendo, vai havendo essa reconstrução da harmonia. Enquanto a pessoa, nós estamos ainda lá naquela situação, não se consegue enxergar tantas oportunidades que a vida vai trazendo em coisas que parecem pequeninas, né? Mas são de extrema importância, como vocês estão trazendo, a Cláudia trouxe por último. Então, que se olhe para o caminho do momento,
porque é ali no momento que vai ocorrendo a capacidade, a oportunidade de reparação. E se, quando for necessário, vem daí, né, com a pessoa em si, se for o caso. E como a gente está lá no Evangelho, né, que a gente deve se reconciliar com o nosso inimigo enquanto a gente pode, né? Porque depois que ele se afasta, não adianta a gente ficar angustiado, né? A gente tem que esperar que o mundo dê a sua volta e, antes dessa harmonia universal, as coisas se arranjem para retomar. Então, claro, não perdemos a oportunidade de pedir um perdão, de retomar uma relação que está lá mal resolvida, de poder reparar questões de ordem familiar e assim por diante, né? Mas se isso não pôde acontecer, como se fala, vamos aproveitar para poder ser útil e, como diz nosso irmão Bezerra de Menezes, passos pequenos, mas firmes, né? Então, um passinho de cada vez, de maneira positiva, centrado no bem, focado no que é melhor, e assim a gente vai, de uma certa maneira, né, dando consistência para nós mesmos, né, e conseguindo arregimentar forças para que, quando a aprovação chegar, né, a gente tenha bastante recursos e méritos e amigos também que a gente fez com o nosso afeto, para poder ter mais capacidade de poder vencer e tirar proveito daquela experiência, né? Então, acho que é esse que é o caminho, né, gente? Então, vamos realmente assumir que o caminho é amoroso, né? E que o auto-perdão não é uma desculpa infantil. O amoroso envolve responsabilidade, né? Eu ser capaz de olhar para mim mesmo, de me reconhecer, de aceitar, mas amorosamente dizer: eu mereço, eu quero e eu posso ir em frente, né? Eu posso ser melhor, eu posso me dar o direito de conquistar os meus valores espirituais para ser filho de Deus. Então, só fica o convite aqui que a gente possa, sempre que der, retomar, né, esses estudos, reler o capítulo, que sempre, quando eu leio Joana, né, descobre uma palavrinha ali especial, uma frase que na última vez te escapou. Então, é sempre bom retomar, né, o estudo de Joana, porque ela é realmente um manancial tão bonito de reflexões, de riqueza, de conteúdos, que vale a pena a gente voltar no nosso estudo e poder estar refletindo cada vez mais em cima desse material tão bom, tão proveitoso, para que o Evangelho, né, possa ser melhor compreendido para todos nós. Porque a proposta de Joana é isso, né? Nos ajudar a compreender melhor aquilo que Jesus já trouxe, que é justamente a sua proposta através do seu Evangelho. Então fica o nosso convite, e vamos estar continuando o nosso estudo, agora no capítulo 7, Maturidade e Consciência. Obrigado, Guadalupe, obrigado, Cláudia, obrigado a todos vocês que estão conosco nesse estudo. Um grande abraço a todos.